Temos o privilégio oferecido, concedido por Deus, de voltar na apresentação de mais este programa e convidar você para se juntar a nós em um só coração, em um só espírito, para que possamos ter da parte de Deus as bênçãos que nós necessitamos para a nossa vida. Isto é, cada vez que você se aproximar de Deus, é necessário que Ele aceite a sua adoração para que isto se reverta em bênção para a sua vida. Caso contrário, através de Isaías, Deus reprovou o ato religioso e o chamou de mesa cheia de vômitos e disse que estava enfadado daquelas falsas adorações, daquela maneira insincera de que as pessoas estavam se aproximando dele. Então, tudo depende de nós. Se com um inteiro coração, com uma verdadeira disposição para adorar, nos aproximarmos de Deus e trouxermos o nosso culto por revelação, isto quer dizer, dentro da mesma linha de visão de Deus, nós seremos aceitos. Se você observar nas Escrituras, o primeiro ato religioso mencionado pela Bíblia foi a adoração em que Caim e Abel levaram o fruto da terra e o fruto do seu rebanho para apresentar diante de Deus como oferta. A Bíblia relata que Deus rejeitou o culto de Caim. Por que Deus rejeitou? A gente tem que parar para ver as coisas de frente. Por que Deus rejeitou? Não teria sido Caim, digamos, predisposto, não teria ele, quem sabe, feito um sacrifício, ou teria ele um coração desequilibrado, insensato? O que foi que fez Deus rejeitar o culto e a oferta de Caim? A primeira coisa que nós encontramos é a Bíblia dizendo que tudo que é feito sem fé é pecado. E o que é fé? Fé é uma visão de longo alcance. Fé é algo que promove você a uma condição de conseguir ver o que aquele que não a tem não pode ver. Então, fé é uma revelação. E Caim não teve esta visão. Ele não podia ver como houvera iniciado o pecado sobre a terra. Ele não podia entender, não podia ver como seria o resgate quando Deus pagaria o preço para a redenção do homem. Não podendo ver, não tem fé. E então, não tendo fé, a Bíblia disse que tudo que é feito sem fé é pecado. Quero dizer a você que o culto de Caim, você pode escrever o que eu estou dizendo, ele não foi um culto aceito por Deus, porque na visão de Deus ele era um culto pecaminoso. Tudo que é feito sem fé é pecado. E na carta aos Hebreus disse que pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. Ou seja, pela revelação que lhe foi dada. Então Deus se volta para Abel e rejeita o sacrifício de Caim. Agora, se a Bíblia valer alguma coisa para o senhor, para a senhora, para você que está me assistindo, se ela de fato tiver um significado espiritual para você, porque, infelizmente, a maioria dos crentes estão olhando na Bíblia, quero ver aqui
como é que é a promessa de Deus para mim neste dia de hoje. O que elas querem? Eles querem saber se vão ser bem-sucedidos nos negócios, se vai dar certo o emprego. Eu quero abrir aqui a Bíblia para buscar uma palavra. Sabe o que é isso? Isso é consultar a Bíblia como se consulta um horóscopo ou como se consulta um adivinho numa sessão espírita onde fazem da Bíblia uma tábua mediúnica. Mas isto está errado. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é, de fato, não um livro para apenas nos indicar se vamos ou não ser bem-sucedidos em um projeto, mas nos indicar um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, se a Bíblia significar alguma coisa, entenda que a figura do Caim e do Abel, aqui inseridos nesta profecia, são apenas as figuras, ou é apenas a figura representativa do que é o meu culto e do que é o teu culto, do que é a minha adoração e do que é a tua adoração, do que é a minha revelação e do que é a tua revelação. Se eu tenho ou não fé em Deus, se o meu culto é ou não aceito. Esta é a figura representativa dentro do quadro profético da Bíblia Sagrada. Eu quero afirmar para você que existem muitos Caíns hoje que não têm fé. Então, mas pastor, como eu não tenho fé? Eu consegui uma graça, um milagre. Eu quero dizer a você que nenhum milagre levará você para o céu. Você já leu nas Escrituras que Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer? Os outros seguiram em frente. Sabe quantos se perderão depois de terem alcançado milagres, mas não alcançaram a fé necessária para se salvar? Pode até alcançar um grau de conhecimento intelectual que as pessoas dizem que isto é fé, e alcançarem até algum resultado milagroso, mas isto nunca atestou que você tem fé. Quando temos fé, temos revelação. Quando temos revelação, somos ordenados e dirigidos por Deus, e a nossa mente e a nossa visão vai estar conectada com a mente e com a visão de Deus, e tudo estará em perfeita ordem. E isto não nos faz pecadores, mas nos faz redimidos. Eu acho que estas coisas servem para estabelecer o início de mais um programa. Eu quero dizer a você, quando Caim ofereceu o seu culto, ele não sabia que o pecado original não tinha sido a história de uma fruta, mas aquilo era apenas o simbolismo. Agora eu quero ler Isaías capítulo 40 e dizer a você por que é que tantos homens na Bíblia acertaram. E por que que a Bíblia relata muitos personagens que erraram. Eu quero ler as Escrituras e a única coisa que eu tenho que dizer a você antes de lermos a Bíblia é, olha, há certas pessoas que, por serem sinceras e procurarem Deus com respeito e com reverência e estarem dispostas a submeterem-se aos seus ensinamentos, a mente deles é aberta. E eu vou dizer assim, olha, de alguma maneira a mente é conectada na mente de Deus e aquilo que está lá no profundo da mente do Senhor é transferido para a mente humana e aquilo desce da mente e vai ao coração e aquela pessoa então passa a ser dirigida e andar no caminho do Senhor por causa de uma
conexão que foi feita com Deus. Por favor, preste atenção. Se nós não tivéssemos a Bíblia hoje, mesmo assim, poderíamos conhecer a mente do Senhor. Se não tivéssemos, mas temos. Por exemplo, quem foi que disse para José que se deitar com a mulher de um homem casado que era seu senhor era pecado contra Deus? Você diz a lei. Não. José viveu mais de 400 anos antes da lei. E ele sabia que isso não estava bem, porque sua mente estava conectada com a mente de Deus. Ele podia ver sonhos, ele estava vendo o que haveria de acontecer, ele tinha visões. Visão de longo alcance chama-se fé. Ele sabia que nem os seus ossos poderiam ficar no Egito. Egito é uma representação do mundo ou de um sistema denominacional. Meu caro amigo telespectador, por que você quer enterrar seus ossos aí nesta denominação ou no mundo? É hora de uma mudança de raciocínio. José sabia que a ressurreição se daria em Jerusalém. Seria ali o princípio da ressurreição. Eu quero perguntar mais uma vez, por que algumas pessoas acertam de cheio no quadro e outras não? José viu, ele foi vendido para o Egito, mas ele sabia, por revelação, que ele chegaria àquele lugar e que seu pai e seus irmãos se dobrariam diante dele. Mas por que os irmãos de José não puderam ver? Uns olhos veem e outros não. Em outras palavras, uns alcançam o favor de Deus, a fé é dom de Deus, não vem de vós. Não vem para que ninguém se glorie, mas estas pessoas alcançam a inspiração e então começam a atuar dentro do programa de Deus. Eu quero dizer a você quão grande é Deus. Mãe de família, moça, homem que está me assistindo, por que você não dobra os seus joelhos e deixa a sua mente conectar-se com a mente de Deus? Pergunte a Deus se existem 3 pessoas na divindade. Você vai ver que isto soa tão mal que Deus mostrará a você que isto é paganismo. Por que você não deixa a sua mente estar ligada à mente de Deus e não procura a Deus? Senhor, eu ouvi um pastor pregando aqui na televisão que pessoas que não foram batizadas em nome de Jesus Cristo não têm revelação do que é que o Senhor pediu em São Mateus 28:19. E, consequentemente, o batismo delas não é aceito da mesma maneira que o culto de Caim não foi aceito, porque não teve revelação. Por que você não pergunta? Pergunte para Deus se o seu batismo vale alguma coisa para Ele. Você não tem nem coragem de perguntar, porque se Deus te mostrasse que não tem valor, você teria coragem de voltar atrás ou você agiria igual Caim? Caim não quis voltar atrás. E os seus descendentes também não voltam. É muito mais fácil se armar para assassinar aqueles a quem a visão lhe foi concedida do que se submeter e voltar atrás. Sim, amigo telespectador, há uma voz que diz, Isaías 40:6, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Não, a resposta não vem dos lábios de um pastor. Se você
for perguntar ao seu pastor se o seu batismo está certo, ele diz, é lógico, nossa igreja batiza assim. Está duvidando da igreja? Duvidando agora que eu estou te guiando para Deus? Olha, há coisas que você precisa de ficar com a voz de Deus e não com a voz de um homem. Porque toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é como erva. Eu estou lendo Isaías 40, verso 6 e verso 7. Amigo telespectador, olha, eu quero dizer a você, quando nós temos a palavra de Deus sobre um assunto, aquele é o assunto final. Já olhou na Bíblia quando Deus visitou a Samuel, quando ele era ainda um rapazinho que servia ao lado de Eli, como ao invés dele responder, eis-me aqui, Senhor, ele corria e ia ao sacerdote? Já notou você que esta palavra que estou falando é a palavra de Deus e ao invés de você recorrer à Bíblia e ao testemunho da Bíblia e conferir com a Bíblia, você vai perguntar a quem não passa de uma erva? Você vai correr ao líder da sua igreja e dizer, olha, na verdade eu vi, está escrito aqui na Bíblia, mas o que o senhor acha disto? Sabe, eu vou dizer a você agora que eu tenho uma notícia nova para te dizer. Tu, ó Sião, tu, Jerusalém, tu, Recife, tu, João Pessoa, tu, Paraíba, tu, Brasil, tu, César, que anuncia as boas novas, sobe a um alto monte. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Quer que eu te diga uma coisa? Sem medo de errar, Deus está novamente visitando a terra pela última vez. Não haverá mais nunca. Esta é a última chance, a última oportunidade que a terra tem. Eu disse no programa passado, irmão, amigo, pastor, padre, seja lá quem é que estiver me assistindo agora. Eu conheço a história dos avivamentos, como a igreja começou no dia de Pentecostes e como de lá para cá houve homens que se despontaram, como Wesley, como Calvino, como Zwinglio, como Moody, como Lutero, como tantos outros homens que vieram na história e trouxeram um mover, um avivamento para a igreja. Mas eu afirmei e afirmo pela Bíblia, nunca mais se haverá nunca mais se haverá de levantar um homem para trazer um avivamento a uma nação ou ao mundo. A história dos avivamentos cessaram. Quando Deus visitou a terra pela última vez com o maior avivamento da história mundial, ali mesmo, quando eles rejeitaram a misericórdia, a única coisa que está seguindo agora é o juízo. Você diz juízo? Nós temos igrejas novas surgindo e novos pregadores. Eu disse avivamento. Eu disse uma voz de chamamento do povo para o padrão original. Não, aparece na televisão aí um que vem com nomes do candomblé, falando sobre demônios, outro que vem roubando o dinheiro das pessoas. Aparece na televisão aí
uns que vêm acomodando o pecado dentro das igrejas, dizendo que você pode viver qualquer classe de vida, que Deus só quer o seu coração. Aparecem outros oficializando Natal, oficializando Trindade, oficializando modas, oficializando mulheres pregadoras. Onde está o avivamento? Não haverá na história da humanidade uma nova oportunidade. Por isto eu quero dizer, pela última vez, Deus visitou a terra através de um ministério profético que, na verdade, saiu de cena, foi recolhido, trouxe a mensagem e Deus o chamou para casa por causa de uma coisa: apenas para dar espaço para que isto fosse levado através de sua noiva, através de um povo eleito aos quatro cantos da terra, para que ele pudesse, então, ao ser agrupado o último membro desta noiva eleita, levar o povo no arrebatamento. Por isto, irmão, ministro, pastor, por favor, estudante da Bíblia, pregador do Evangelho, tenha a grandeza, tenha a humildade de dobrar seus joelhos, de perguntar a Deus sobre estas verdades. E se você desejar conhecer o que eu estou anunciando, eu te mando de graça DVDs, CDs e literaturas. Mas não leve adiante o engano de um evangelho falido, que acomoda o pecado na vida das pessoas, ou que está fora de propósito e fora da visão de Deus, porque vosso trabalho será vão. Deus rejeitará vosso esforço e vosso culto e vossas maneiras, como rejeitou o culto e a oferta de Caim. Vamos harmonizar com a Bíblia. Vamos voltar ao padrão. Ou então estaremos completamente fora. E o resultado é receber a mesma marca que Caim recebeu. A marca da incredulidade, da dureza do coração, a marca que mais tarde você vai entender o que é a marca da besta. São pessoas marcadas com um sinal que perguntam até hoje: qual é o sinal que Deus colocou em Caim? Ora, o sinal foi apenas selado de uma incredulidade, de um comportamento duro que está no coração das pessoas que não podem aceitar de maneira nenhuma o Evangelho como ele é. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, que grande chance, que oportunidade você está tendo de parar diante da Bíblia. Não precisamos de doutores, de teólogos, de sociólogos, de psicólogos que apenas atrapalharam o meio do campo e fizeram a igreja perder o norte completamente. Precisamos, sim, de homens e mulheres que tenham coragem de se dobrarem diante de Deus, até que todas as vozes que lhes vêm à mente tenha passado. E então eles possam parar e ouvir a voz do Senhor. Ouvir o que o Espírito tem para dizer à igreja nesta hora final. E aquilo te alimentará, te sustentará e dará a você um patamar acima da média da sociedade, da religião, dos pastores e das denominações. Pode ser que você não saiba fazer um O com o fundo de uma garrafa, mas a tua visão será de longo alcance. E o teu culto será aceito, e a tua adoração recebida, e Deus te honrará, porque aqueles que assim procedem são aqueles que vivem pela fé. Se você tem fé, eu estou convidando você para dobrar os seus joelhos. Deus, por certo, te dará a visão da hora, do tempo e das coisas que eu estou te falando.
Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, eu estou propondo a este povo o Evangelho como ele é. Peço que teu Espírito, que dá visão, que abre o entendimento, possa iluminar a mente da alma deste povo para que eles possam compreender e ver a luz que brilha na face de Jesus Cristo e ver o propósito de Deus para esta hora e ver o que é que está reservado para cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Agradecemos a tua audiência em mais este programa e não poderíamos deixar de te informar os contatos para que você possa solicitar gratuitamente CDs, DVDs e literaturas. Você pode escrever para feperfeita@gmail.com ou até nos enviar uma correspondência para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, ou nos telefonar para 83-3222-7360 ou 83-3222-4171. Não deixe de nos acompanhar nos cultos ao vivo, terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Você pode acessar o site www.feperfeita.org.br assistindo esses cultos e também continuar com a programação da TV Fé Perfeita 24 horas no ar. Acesse www.feperfeita.org.br. Não deixe de enviar sua dúvida ou sua sugestão para os contatos que foram dados aqui através da finalização. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo programa. Senhor.